explicar, eu gostaria de perguntar para vocês, se alguém quiser manifestar, fala do seu jeito, não tenha medo de errar, porque aqui é o lugar para a gente errar e a gente acertar, tá bom? O que vocês entendem na cabeça de vocês por cidadania? Vocês já ouviram falar essa palavra, com certeza, mas na cabeça de vocês, assim, do jeito que vocês vão expressar, não importa a forma, você vai errar ou não. O que é cidadania para vocês? Alguém quer se manifestar? Sociedade, viver em sociedade, o que mais? Direitos, muito bem, o que mais? Vamos fazendo assim, ó. Ela falou sociedade, direito, o que mais que vocês acham? Pode falar. Cidadania seria tipo o seu direito de umas necessidades básicas, digamos assim, tipo saneamento básico, muito bem, tá dentro, é isso mesmo também. O que mais? Pode falar do seu jeito, não tem medo de errar, não tem vergonha, não tem medo de errar, não tem problema não. Alguém mais quer falar? Dá aquela pausa que a gente percebe, não, ninguém mais quer falar. Pessoal, cidadania é tudo isso que vocês falaram e mais alguma coisa que eu vou passar. Tá bom? É o seguinte, cidadania é diferente de cidadão. Por quê? Eu estou falando aqui com cidadãos. Vocês fazem parte de uma cidade, vocês fazem parte de um bairro, vocês fazem parte de uma escola, vocês fazem parte de um grupo, certo? Então vocês são cidadão. Todo mundo aqui tem o seu documento, o seu RG, o seu CPF, a sua certidão de nascimento. Então a gente pode identificar-nos aqui como cidadão, certo? Mas o que é cidadania? Cidadania é tudo isso que foi falado aqui. É um exercício. Você entende? Cidadão existe, mas cidadania é exercer o quê? Os direitos, os deveres. Então o cidadão, ele atrai para si direitos e deveres. Por exemplo, vamos lá, você está aqui na escola agora, estudando. Isso é o que? Um direito. Beleza? Então todo cidadão, todo cidadão que faz parte dessa cidadania, que é um exercício do direito, ele tem direito ao quê? A estudar. Mas é só um direito? É também uma obrigação. Você está entendendo? Porque se você não vir para a escola, o que vai acontecer? Vão chamar o seu pai para conversar, vão chamar a sua mãe para conversar. Você está entendendo? Então o Estado, ele fiscaliza isso. Agora, se você for observar lá atrás, nos avós, nos bisavós, você vai ver que existia uma margem muito grande de pessoas que não participavam de escola. Por quê? Porque tinha muita gente que era cidadão, mas não exercia cidadania. E a cidadania está em nossas mãos. Como que eu consegui isso? Foi o que a professora que a gente conversou. Direitos humanos, gente. Direitos humanos faz parte, é a origem de tudo isso que a gente conseguiu. Se vocês observarem bem, nos tempos antigos, quem governava era o rei, lembra? Então o rei era o senhor, só valia a lei dele, o que ele falava todo mundo tinha que obedecer. Ninguém tinha direito de falar nada. Você não podia chegar no rei e falar, questionar o porquê que ele está tomando aquela decisão. Por que você agiu dessa forma? Se você fizer isso, o que ele faria com você? Ele mandava te matar. Você está entendendo? Você não tinha direito de participar de nada, porque você era apenas um súdito. Você não era um cidadão, você não tinha cidadania. Só que com o tempo isso começou a mudar. Você está entendendo? Veio depois o que? A Revolução Francesa, tá? Com o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Você já ouviu falar disso ou não? Veio esse lema. Por quê? Porque eles estavam batalhando contra os absolutistas. Isso é aquele que tinha o poder absoluto, o poder de mando, o poder de decidir. E essas pessoas se reuniram para fazer essa revolução porque não concordavam com isso. Aonde está o nosso direito de opinar? Aonde está o nosso direito de falar, manifestar o pensamento? Aonde está o nosso direito?
Então essa revolução veio contribuir com o que nós vivemos hoje, pessoal. Deixa eu te falar, abrindo um parênteses, para nós viver o que nós estamos vivendo hoje, muita gente perdeu a vida. Você está entendendo? Muita gente perdeu família, muita gente morreu, mataram, terrorismo, o que mais? Exatamente. Você está entendendo? Então muita gente passou por situações difíceis para a gente viver o que nós estamos vivendo hoje. Depois vem o quê? Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Muita morte. E especificamente com quem? Judeus. Com os judeus. Olha a afronta aos direitos humanos aí. Está entendendo, gente? Então, sem a presença dos direitos humanos, cada um poderia exercer a justiça da forma, a sua justiça, da forma que ele entender melhor. Qual que é a punição para o Zezinho? Vamos matar ele. Qual que é a punição para o Joãozinho? Vamos enforcar ele. E às vezes não era questão para fazer isso. Às vezes uma repreensão bastava. Mas sem a presença dos direitos humanos, isso acontecia. Mas quando surgiram os direitos humanos com a Carta da Declaração, onde os países se reuniram depois da Segunda Guerra Mundial, devido à atrocidade, mortes de pessoas inocentes, então veio a Carta da Declaração, essa Carta da Declaração de Direitos Humanos, e trouxe diversos direitos para nós. E nós estamos vivendo hoje o sacrifício de pessoas que não puderam viver o que nós estamos vivendo hoje. Está entendendo, pessoal? Então, hoje nós temos o quê? Cidadania. Hoje a gente tem. E agora você vai entender o que é. Você, como cidadão, você vai exercer a cidadania nos seus direitos e deveres. Beleza? Eu tenho o direito de vir para a escola. Beleza? Mas se eu não vir para a escola, peraí. Se eu não vir para a escola, não vou para a escola. Eu não estou exercendo a minha cidadania, porque a cidadania não é só direito, mas é também o quê? Os deveres. Os deveres. Obrigação. Está entendendo? Você vai no trabalho, você entra, por exemplo, o patrão fala que você vai entrar às 7 horas, vai ter o almoço meio-dia, você vai voltar 2 horas da tarde e você vai sair 5 horas da tarde. E você vai voltar 2 horas da tarde e vai sair às 17 horas. É regra, não é? Então é dever. Beleza? É dever. Você pode até ser não obrigado a cumprir, mas se você não cumprir, você vai ser o quê? Penalizado, porque você quebrou uma regra. Então, gente, cidadania é o exercício cidadão, nós aqui hoje. Cidadania é o exercício daquilo que foi conseguido ao longo do tempo. É o direito de votar. Todos nós aqui temos o direito de votar, beleza? Mas temos também o quê? Obrigação de votar. Porque se você não votar, o que você tem que fazer? Você tem que justificar por que não votou. Se você for prestar um concurso público e você não votou e não tiver o comprovante que votou, você não vai poder participar. Isso é injustiça? Não é injustiça, é a regra do jogo, é a regra da cidadania. Eu tenho direito conquistado? Beleza, peraí, mas eu tenho também dever, eu tenho também obrigações, direitos sociais, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, coisas que lá atrás não existia. Está entendendo? Não existia, hoje existe, gente. Isso é o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania não é só exercer o que existe, mas é também formar o que não existe. É nós nos reunirmos aqui e conversar com o vereador e colocar as nossas ideias para ele. Chegar no prefeito, chegar no deputado e falar, vamos reunir aqui, nós temos uma ideia para propor para vocês. Isso é cidadania. Cidadania não é aceitar tudo. Cidadania é questionar mesmo, é democracia. Democracia. Tá? Sem direitos humanos, não ia existir o quê? Democracia. Você veja o que aconteceu com os judeus. Foi democrático? Não. Foi cidadão? Não.
pura ausência de direitos humanos. Você vai entendendo? Então a evolução histórica dos direitos humanos proporcionou a nós a cidadania. E acreditem, aquela Carta de Direitos Humanos, ela está, na sua grande maioria, contida na nossa lei maior. Pergunto à sala, vocês têm ideia qual que é a nossa lei maior do país? Passou pela sua cabeça? Vai aprender hoje.